Sejam bem-vindos a mais uma aula deste canal. Hoje falaremos sobre a membrana plasmática. Observamos aqui uma célula do tipo animal, portanto eucariótica, em volta dela a estrutura que chamamos de membrana plasmática. Observamos aqui a membrana ampliada. Com isso, podemos dizer apenas, olhando essa imagem, que a membrana plasmática envolve todas as células vivas e define os limites dos compartimentos celulares. Ou seja, todas as células têm membrana plasmática. E o que seriam esses compartimentos celulares definidos pela membrana? Essas estruturas aqui internas, no citoplasma da célula, são as organelas, conhecidas como compartimentos. Cada organela tem uma membrana que os envolve, e a estrutura dessa membrana, a composição química, é semelhante à composição da membrana plasmática. Como é, então, essa composição química? Aqui está. Vamos aprender a composição química da membrana plasmática. Aqui está. Nós temos na membrana fosfolipídios e proteínas. Como eles estão arrumados? Quando se observou pela primeira vez que a membrana plasmática não era uma simples linha envolvendo as células, observou-se que ela tinha duas camadas. Hoje sabemos que são duas camadas de fosfolipídios. Cada estrutura desta aqui é uma molécula de fosfolipídio. Então, nós temos fosfolipídios com as suas cabeças voltadas para o meio externo e outra camada com as suas cabeças voltadas para o meio interno. Tanto no meio interno, o meio intracelular, tem água, ou seja, é aquoso, quanto o meio externo, o extracelular. Já as proteínas, elas estão imersas nessa dupla camada de fosfolipídios. Aquelas proteínas que são encontradas completamente dentro da camada, seja atravessando a dupla camada ou simplesmente em uma das camadas, são chamadas de proteínas integrais. Aquelas que estão na face externa da membrana são chamadas proteínas periféricas. Fosfolipídios. Vamos agora aprofundar nossos conhecimentos sobre os fosfolipídios. Então, retirando um fosfolipídio da membrana, nós vamos observar essa estrutura formada por uma cabeça polar, ou seja, que tem afinidade pela água, e duas caudas apolares, que não têm afinidade pela água. Por isso que as cabeças são voltadas para a parte onde tem água, por serem polares. Ampliando ainda mais essa molécula de fosfolipídios, observamos o porquê deste nome. A cabeça tem o grupo fosfato, daí fósforo, e a cauda é formada por ácidos graxos, que são característicos dos lipídios. Lipídios, para quem não se recorda, são conhecidos popularmente como óleos e gorduras. Um dado interessante é que os fosfolipídios não ficam fixos ou estacionados na membrana. Na verdade, eles sofrem movimentos, eles se movimentam. Ou
rotacionando em volta deles mesmos, ou trocando de lugar um fosfolipídio que estava voltado para a camada externa, pode trocar de lugar com um fosfolipídio voltado para a camada interna. Esse movimento de troca entre as camadas é chamado de flip-flop, ou eles podem simplesmente trocar de lugar com a molécula do lado, que é chamado de difusão lateral. E as proteínas, Marisa? Como elas entram dentro da membrana? Para que elas servem? Temos aqui as funções dessas proteínas. Então, aqui nós observamos apenas proteínas integrais, transmembranas, porque todas elas estão atravessando os dois lados da membrana, e pelo nome a gente consegue observar a sua função. Então, as proteínas transportadoras são aquelas que servem de canal para o transporte de substâncias. Nesse caso aqui, nós observamos o transporte de íons. O íon potássio, que é o K+, normalmente ele entra na membrana plasmática, inclusive por um tipo de transporte chamado de transporte ativo, que nós veremos na próxima aula, mas ele só consegue fazer essa entrada por causa de uma proteína, assim como o sódio, que é mandado para fora da membrana. Proteínas elos são aquelas que criam elos entre moléculas. Então, aqui, uma proteína está segurando uma parte dessa molécula e essa segunda proteína outra parte. E aqui, igualmente. As proteínas receptoras são aquelas que recebem e reconhecem que substância quer, por exemplo, nesse caso, entrar na célula. E ela manda essa informação para o citosol. Ou temos também proteínas que são enzimas. Toda enzima ela tem como função aumentar a velocidade das reações químicas. Então, no caso, essa proteína, que é uma enzima, está acelerando a transformação de X em Y, por exemplo. Além de proteínas e lipídios, nós também podemos observar glicídios ou carboidratos, que estão sempre na face externa da membrana. Todos esses glicídios associados a proteínas ou lipídios formam uma estrutura chamada de glicocálix. Aqui nós vemos em azul os glicídios, que, quando associados a proteínas, são chamados de glicoproteínas, e quando associados a lipídios, são chamados de glicolipídios. Servem muitas vezes para o reconhecimento celular, tanto do meio externo quanto de uma célula e outra. Então, uma célula consegue reconhecer sua proximidade com a outra através do glicocálix e também consegue reconhecer que meio ela está, onde ela está dentro daquele ser vivo. Então, composição química da membrana, fosfolipídios, proteínas, glicocálix. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no meu canal e até a próxima!